Stephen Hawking é um aluno de Cambridge que está cursando doutorado em física quântica, e como o título já indica, ele pretende achar uma única equação que solucione todas as dúvidas universais existentes. Ele diz para Jane, uma aluna de artes que conhece uma festa, que está disposto a encontrar a resposta para esse problema tão complexo e aparentemente indecifrável. Desde o início, fica evidente que Stephen possui uma perspicácia de perceber coisas que normalmente outras pessoas não notam. Isso faz com que ele se destaque desde jovem em um lugar cheio de pessoas brilhantes. Mas ainda assim, vemos que ele é um rapaz tímido e com certo receio em criar uma ligação mais íntima com Jane. Porém, depois de vários encontros, eles finalmente se beijam em um baile. Stephen se mostra empenhado em uma pesquisa onde objetiva provar que o tempo teve um início, e apoia fortemente que talvez esse início tenha vindo da explosão de um buraco negro, e essa explosão também é o que daria fim ao universo, ou seja, tudo acabaria como começou. Um dia, enquanto caminhava pelo campus, Stephen tropeça sem motivo algum e fere o seu rosto. Mais tarde, depois de alguns exames médicos, ele descobre possuir uma doença genética que ataca as células do seu cérebro, ligadas aos movimentos do corpo. Ou seja, ele irá gradativamente perder suas capacidades motoras, e possui apenas, em estimativa médica, 2 anos de vida. A importância de conhecermos Stephen antes de sua doença ser de fato mostrada vai muito além de uma questão de criar empatia pelo protagonista. É também uma forma de entendermos todas as coisas que importam para ele, não só a sua pesquisa como as suas paixões e relacionamentos. Ainda assim, fica destacado que o seu intelecto é uma das grandes preocupações que ele tem, pois quando descobre sua doença, vemos ele perguntar ao médico sobre o seu cérebro, uma vez que ele sabe que é a coisa mais importante que possui, e perder o movimento de todo o seu corpo era um preço mínimo a se pagar se ele pudesse manter sua inteligência. De fato, uma das coisas mais importantes do ser humano são seus pensamentos, mas principalmente a forma como estes pensamentos são expostos e registrados para o mundo. Por isso, a urgência de Stephen em provar a sua tese se intensifica. Torna-se quase uma corrida contra a degeneração de seu corpo, que, como diz o médico, logo o tornará incapaz de falar. Mesmo que se mostre abalado de início, Stephen, com muito apoio de Jane, continua com suas pesquisas e cria uma teoria fascinante sobre buracos negros que é aceita pela universidade e por todos. Os momentos em que vemos Stephen tendo que se adaptar às dificuldades de sua doença e recebendo a ajuda de sua parceira são tocantes, e evidencia que a verdadeira intenção da obra é mostrar o poder da relação entre eles. Digo isso porque, talvez, alguns se decepcionem com o fato das pesquisas do cientista terem sido deixadas de lado. É claro que também existe preocupação em mostrar a lógica por trás das teorias criadas pelo protagonista, mas o objetivo da história é, em suma, ser um romance, e focar demais na parte científica atribuiria um caráter didático e pedagógico à história, que não combinaria com a proposta. Por isso, tudo que é mostrado em relação às teorias é o mínimo suficiente para entendermos que Stephen é um gênio e que sua inteligência é capaz de ultrapassar qualquer limitação física. Inclusive, embora tenha ficado obviamente abalado com sua condição, o personagem sempre buscou manter seu jeito irônico e divertido. Porém, Jane começa a se sentir estressada e insatisfeita, tanto por ter que, muitas vezes, cuidar sozinha dos filhos, quanto pelo comportamento teimoso do marido, que se recusa a procurar um médico, mesmo que seus problemas estejam aumentando. Com a dica da sua tia, Jane decide voltar ao coral da igreja, onde conhece o professor de música Jonathan. Um dos principais pontos de virada do casal e do filme acontece justamente com a chegada do professor, que acaba se tornando, além de uma grande ajuda para o casal, visto que possibilita que eles façam atividades mais dinâmicas com os filhos, um grande amigo de ambos. Por não entender a natureza e a importância dessa relação, a família de Stephen acredita que o professor é uma ameaça para o casamento e vê com maus olhos a amizade. Inclusive a mãe de Hawking até suspeita que Jane esteja tendo um caso com ele e que o filho mais novo do casal não seja de Stephen. Por causa disso, eles aconselham que o protagonista exclua Jonathan do convívio com a família. Stephen não concorda e na verdade apoia a amizade de Jonathan com Jane, porque ele sabe que o professor era capaz de suprir muitas das coisas que ele não podia, e que privar que ambos se encontrassem era uma atitude imatura e egoísta. O protagonista entendia que por amá-la, não poderia prendê-la ao casamento, como se fosse um contrato, pois assim, ele a estaria tratando como uma empregada ou cuidadora, e não como sua esposa e amiga. É preciso dizer que a entrada de Jonathan na trama poderia trazer algumas discussões relacionadas ao ateísmo assumido do protagonista, mas o filme não dedica muito tempo a isso. E na verdade, o professor, por mais crente que seja, não se mostra abalado pela falta de fé em Deus de Stephen. Essa, de certa forma, é uma decisão mais apropriada, visto que talvez, se aprofundar demais em uma discussão de dogmas, poderia trazer um certo desvio na trama. Contudo, é um acréscimo valioso porque expõe que pessoas como Jonathan, e até o próprio Stephen, que acreditam em algo seriamente, não se incomodam com pessoas à sua volta que não compartilham da mesma crença ou visão. É uma mensagem que pode soar falsa para alguns,
visto que muitas pessoas na vida real condenavam Hawking pelo seu ateísmo, mas no geral funciona na obra, que, como dito anteriormente, se propõe a ser um romance e um drama, antes de qualquer coisa. Durante uma apresentação de ópera, Stephen sofre uma parada respiratória e é socorrido às pressas. É descoberto que ele pegou uma pneumonia e que sua vida corre grave risco. Jane não queria ver o marido morrer e recusa a ideia do médico de desligar as máquinas que o estavam mantendo vivo, permitindo que ele passe por uma cirurgia delicada que salvaria sua vida, mas por mexer em sua garganta, iria tirar sua capacidade de falar permanentemente. Desde cedo na trama, é estabelecido que o maior medo de Hawking era não conseguir mais falar, pois alguém com tantas ideias, não ter uma forma clara de expressá-las seria lastimável e agonizante. Ainda que mais à frente vejamos ele ganhar uma máquina com voz sintética que o permita se comunicar e até o ajude a escrever seu próximo livro, poder falar com a própria voz e falar por intermédio de um programa, obviamente não é a mesma coisa. Eventualmente, Stephen começa a ter a ajuda da enfermeira Elaine, e não demora muito para sentimentos fortes surgirem entre os dois. Não resistindo à paixão, Hawking confessa seus sentimentos para Jane, que obviamente fica triste, mas entende, e eles se divorciam. Jane, embora abalada, acaba se reconfortando com Jonathan, e mais tarde, se casam. Apesar de parecer triste, o divórcio do casal principal, na verdade só fortalece uma das principais questões do filme, que é a ideia de entender que as coisas à nossa volta, incluindo os sentimentos mais íntimos, sofrem alterações. Esse argumento é reforçado com o simbolismo do círculo, que constantemente aparece no filme, tanto como uma forma usada para representar estrelas, ou com Stephen, já com a sua doença em estado avançado, dirigindo em círculo com sua cadeira, ou na transição que nos manda para o passado, sob a roda de uma bicicleta. O filme trata a vida como se fosse esse círculo, algo que nunca termina de fato, mas que não necessariamente se mantém imutável ou estático. Por conta disso, pensamentos, dogmas e opiniões, e até mesmo paixões, podem sim mudar e tudo bem. O próprio protagonista assume isso ao admitir que a sua ideia inicial, de encontrar a equação que responderia a tudo, era uma ideia equivocada e que ele já não concordava mais. Aliás, em determinado momento, durante uma epifania, Hawking decide desmentir a própria tese que criou em relação aos buracos negros. Ele ainda acreditava na existência deles, mas não que eles necessariamente tinham criado a origem definitiva do universo. Na introdução de seu livro, Stephen assume que muitas de suas respostas e teorias talvez fossem um dia óbvias e até bobas. Seu pensamento visionário o permitia enxergar que, em certo momento, suas ideias poderiam ser contrariadas e desmentidas. Ele entendia que, na verdade, sua contribuição, por mais considerável que fosse, era apenas uma pequena parte de um todo. Além disso, ele também sabia agora que, como seres humanos, devemos sempre procurar por respostas, pois enquanto existir vida, existirá esperança, e encontrar a tal teoria de tudo acabaria com isso. Na emblemática cena final, em que é questionado sobre qual filosofia de vida o guiava, já que ele admite não acreditar na existência de Deus, o personagem se imagina recuperando seus movimentos e se levantando de sua cadeira para pegar uma simples caneta. Isso deixa implícito que para Stephen, caso existisse algum Deus, uma força divina e milagrosa capaz de resolver qualquer problema, essa entidade o curaria imediatamente. Mas também, podemos entender que essa é uma forma do personagem de entender que, apesar de suas limitações, ele não é um inválido. Stephen ainda era alguém relevante, ativo, que podia contribuir com algo. Mesmo que não pudesse pegar a caneta de alguém no chão, as suas filosofias podiam ser expostas a todos, suas ideias entendidas e estudadas, e assim inspirar novas gerações de cientistas e pensadores, consequentemente, renovando a esperança da humanidade. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.